começando agora mais uma edição do Tricotando na televisão e na internet. Mais uma vez agradecemos a nossa audiência na televisão, o nosso retorno entre os nossos clientes, entre os nossos amigos e parceiros e desconhecidos, principalmente aqueles que me encontram em postos de gasolina de madrugada, para falar que estou tricotando. Obrigado! E hoje o nosso programa é mais sofisticado, o assunto é assunto cabeça. Não mudem de canal, que o assunto é uma delícia. Não feche o vídeo, porque é maravilhoso. E hoje é com a doutora Maria Beatriz Loureiro de Oliveira, que é essa linda e fina moça. Linda! Olha só, muito obrigada. Eu que tenho um prazer imenso de conversar com o seu público. Eu sei do sucesso do trabalho de vocês. Então, eu gostaria realmente de colaborar com esse sucesso. Ai, que delícia! Para quem não conhece a doutora Maria, ou a Bia, já fiquei sabendo que Bia é melhor... Exatamente. Melhor apelido de todos. Você foi idealizadora e organizadora e manteve, com suas pesquisas, a Feira de Profissões da Unesp. Exato. Que acabou. Infelizmente, acabou. Infelizmente, acabou. Não por minha vontade, obviamente, né? Mesmo porque eu acho que é um trabalho muito importante para a moçada. Eu continuo fazendo orientação vocacional, educacional, orientação de mercado, orientação de carreira. Eu continuo fazendo esse trabalho porque foram 30 anos de pesquisa, não é? Então, eu penso que a Feira de Profissões ela foi idealizada por mim para dar ao público, que são os jovens pré-vestibulandos, as famílias que também ficam muito angustiadas nesse momento que os filhos vão prestar vestibular, eles imaginam que eles vão escolher uma profissão e, na verdade, eles não vão escolher a profissão, eles vão construir o seu papel profissional. Então, o que eu fazia? Eu fazia um trabalho de orientação vocacional e o que faltava era informação exata sobre a profusão de cursos que existe hoje, né, no Brasil. E a moçada não conhece, porque a nomenclatura dos cursos não diz o que eles são. Exatamente. Então, eu convidava os meus colegas das universidades, da USP, da Unicamp, da Unifesp, do ITA, da UFSCar e da Unesp, todos os colegas de todas as unidades da Unesp, para que nós, além das particulares importantes, porque as universidades particulares importantes também participavam da feira, porque o nosso objetivo não era vender curso, nosso objetivo era informar. Mas informar realmente a realidade de cada curso. Muitos jovens, quando eu fazia avaliação da feira, eles diziam, escolhi, o curso foi na feira, entendeu? E, obviamente, eu já fui muito jovem. Eu fui na feira em 2006, 2007, 2008, ou algo assim. No meu caso, eu já queria fazer administração. Mas, assim, na verdade, me ajudou a esclarecer os cursos. Me botou bastante dúvida na cabeça. Exato. Porque eu chegava nos espaços e eu entendia um pouco de alguma atividade e eu falava, mas isso eu gostei. Isso eu também gostei. E tinham cursos que estavam na minha lista que eu falei, nossa, é bem chato. Não é esse que eu quero. Exato. Que bom. Eu poderia ser um universitário, um profissional frustrado de ter feito uma escolha errada. Também. E foi muito importante para mim a feira. Só que a feira, eu quero falar um pouquinho mais, inclusive, de tudo que acontece, como que está a situação, no próximo bloco. Nesse bloco, eu queria saber, você falou 30 anos de pesquisa, mas eu queria saber quem é a profissional, qual é a sua carreira, a sua formação? Então, veja, eu comecei como professora na época primária, né, de fazenda. Então, eu comecei ali, aí eu fui orientadora educacional, fui diretora de escola técnica do Paula Souza. Você foi diretora de qual? De escola técnica do Paula Souza de Mococa. Ah, de Mococa. De Mococa. E de lá, e aí eu prestei concurso na universidade, porque eu já tinha mestrado, feito na Federal de São Carlos, não é? Mesmo porque a graduação também eu fiz na Federal de São Carlos. Aí fiz o mestrado na Federal de São Carlos em educação, né? E aí eu fiz o doutorado em História e Filosofia da Educação para complementar
a minha formação, mesmo porque a filosofia é fundamental para a gente entender o mundo. É o óculos teórico que eu enxergo o mundo. Então, quem é filósofo provavelmente tem uma visão mais abrangente do que quem não tem o conhecimento filosófico. E histórico também, que é importantíssimo. Então, achei que era importante, aí eu fui para a Espanha fazer um pós-doutorado, aproveitei ministrar cursos lá e eu fui responsável por um convênio que hoje a Unesp tem com a Universidade de Alcalá de Henares, que tem 500 e poucos anos de existência. Só isso? Só isso. Só é quase mais velha que o Brasil. É, exatamente. Você sabe que quando a Universidade de Alcalá fez 500 anos, o Brasil fez 500 anos de descobrimento e eu estava lá na Universidade de Alcalá de Henares e participei dos festejos de 500 anos daquela universidade. Então, isso nos trouxe assim uma série de informações. A Unesp realmente teve a garantia de que nós temos trabalhos internacionais muito bem recebidos no exterior, não é? Enfim, eu acho que o meu trabalho, a minha carreira na Unesp foi uma carreira que eu também tive cargos administrativos, como chefia de departamento, como direção por 4 anos, também na reitoria tive participação em várias instâncias, na Unesp e daí por diante. Então, a minha passagem pela Unesp, ainda, graças a Deus, foi uma passagem muito participativa e tenho certeza que a gente deixou uma semente interessante lá dentro. Exatamente. E sementes são percebidas e talvez você tenha deixado uma semente que incomodou outras pequenas sementinhas. Pois é, eu penso que o pessoal querer, quer dizer, a própria direção achar que a feira de profissões não era interessante, me pareceu estranho, mas enfim, né, como eu tenho outros trabalhos para realizar, eu me rendi à vontade dos atuais diretor e vice-diretor e acabei não fazendo mais a feira e ninguém mais fez a feira de profissões. Então, eu acho, assim, lá embaixo da cadeia evolutiva da academia, eu acho que eles fizeram uma péssima decisão. Então, a comunidade pensa isso, porque eu tenho recebido muitos telefonemas. Você não me convidou mesmo de professores da USP que participavam, professores da Unicamp que participavam, professores do ITA que participaram, diziam, você não me convidou mais para a feira, por quê, Beatriz? O que está acontecendo? Né? E realmente eu tive que dizer, olha, é que meu filho ficou tetraplégico e nesse momento eu tenho outras coisas para fazer. Eu fiquei muito preocupada em dizer que realmente essa direção acabou com a feira de profissões. Mas agora acho que está um pouco claro. Agora está um pouquinho claro que não foi só outros trabalhos e outras tarefas que impediram a feira. Não. Há uma decisão, porque eu tenho certeza que se você tivesse que se afastar por pouco que eu te conheço, se você tivesse que se afastar, eu acredito que existiriam pessoas relacionadas a você que encaminhariam a feira. Não tenho dúvida. O fogo não ia apagar, e o fogo apagou. Exatamente. Então, eu acredito que você não precisava nem revelar parte dessa motivação, não precisaria nem revelar, porque para quem te conhece o trabalho, quem é da academia, quem é da comunidade, já tem uma consciência de que não é a Bia que eles conheceram que falaria, acabou, não quero mais, não vai acontecer mais, não posso mais. Há uma força oculta que impediu mesmo isso. porque a feira não era minha mais, ela já era institucionalizada, ou seja, a feira era da Unesp. Mas existia uma liderança, uma pessoa Mas que... eu que organizava 150 palestras onde os jovens tinham informação sobre vestibulares, sobre redação, sobre o Enem e sobre a variedade de cursos que nós temos. A cada ano pipoca um novo curso, vários novos cursos, universidades. E muito diferenciados com relação às informações que eles têm mesmo.
Quer dizer, o que o jovem vai fazer no mundo do trabalho? Era isso a minha preocupação. Não era vender curso, porque eu não privilegiava só a Unesp. A minha preocupação era mostrar para os jovens que há uma profusão de cursos e que eles têm que ter conhecimento sobre tudo que se faz e como ele vai construir o seu papel profissional. Se ele trilhar por esse caminho ou por aquele, né? Sim. Então, era assim, a minha paixão era ver esses jovens ali, casa lotada, 15 mil adolescentes frequentando a feira. Então, isso para mim era assim, um feedback maravilhoso, embora eu não ganhasse absolutamente nada, eu tinha patrocínio. A Unesp também não gastava nada. A reitoria me ajudava com um pouco, o restante eu fazia com patrocínio. Correto. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas para ficar mais gostoso, eu queria falar isso com um cafezinho. Então, vamos rapidinho para um breve intervalo onde eu converso com você, querida audiência, sobre quem são as pessoas que mantêm o Tricotando no ar, tá bom? E a gente já volta. Adilson Turismo, o número 1 em viagens rodoviárias, também com pacotes aéreos e pacotes marítimos. Acesse o site, conheça o cronograma de viagens, adilsonturismo.com.br, e também tem o Facebook, Adilson Turismo. Izaya, o restaurante oriental mais tradicional e típico de Araraquara. Lá no Izaya tem tatame, tem sala VIP, tem mais de 50 sugestões para o rodízio e de terça a domingo é no Izaya. Centro de Beleza Depil Belly, ali da Rua 2, da Samanta. Limpeza de pele, sobrancelha, manicure, pedicure, depilação e mais uma infinidade de serviços com atenção e carinho da Samanta Depil Belly. As coxinhas douradas mais famosas do mundo são as coxinhas de Bueno. Você sabia que as coxinhas originais é só na Mercearia Freitas, lá em Bueno? Ó, atenção, Mercearia Freitas não tem filial. Coxinhas originais é só em Bueno de Andrade, na Mercearia Freitas. Muita gente pergunta pra mim aonde eu gravo Tricotando. E eu respondo, sabe aquele cafezinho luxuoso, uma delícia lá na Rua 2, lá pra cima da Rua 2? É o 575, tem café, tem drink, cerveja, tem doce e muito mais aqui no 575 Café. Estamos de volta para a parte mais gostosa do Tricotando, que é a pausa para o café. Hoje eu vou convidar quem? Quem vem hoje? A Verônica. Verônica, vem aqui, corre, menina. Aí, Verônica, seja bem-vinda. Vamos experimentar esse café maravilhoso que a Verônica nos está trazendo. Sim, e o café, o cappuccino que você está recebendo é o Yemen. Yemen, ele é ovo maltine, leite condensado, leite cremoso, café expresso e polvilhado com canela. Mas que delícia. Ai, meu Deus. E o meu é um belga, que é chocolate ao leite ou amargo. Ele é raladinho, ele tem leite vaporizado e café expresso. Ele é quentinho, gostosinho. E é do 575 Café, que é essa casa deliciosa, esse café bar. Ai, promete que a galera vem aqui. Vem experimentar. Vem, galera, vem experimentar, que tá maravilhoso. Ai, que delícia. É que na câmera não pode mostrar, mas ele é todo fofinho por cima. Você tem um coração, meu tem florzinhas. E aqui do 575 Café, o 575 Café tem não sei se experimentou, mas tem o quiche mais gostoso de alho poró, como também tem, que é um dos meus favoritos, um pão de queijo que você corta no meio, coloca presunto, coloca avelã com chocolate, mais um monte de coisa. Eu vou comer entre uma entrevista e outra, porque eu estou morrendo de fome, eu não sei. Maravilhoso. E aqui na pausa pro café é a hora que a gente bate um papo sobre tudo e todos. Saúde. Saúde. E na pausa pro café, eu vou até levar, que eu preciso do cardápio, tá? Eu revelo mesmo, eu faço assim. Eu preciso do cardápio, eu já vou até passar para continuar. Nós estávamos falando da feira de profissões, mas antes, para potencializar um pouquinho mais quem é a Bia, Bia, fala rapidamente, brevemente das suas qualificações, da sua graduação
e do seu doutorado, que eu quero saber. Então, na verdade, eu fiz a graduação, mestrado, doutorado, todo aqui no Brasil, né? Na Universidade Federal de São Carlos, uma excelente, né, pós-graduação em nível de mestrado. Em seguida, parti para o doutorado na PUC de São Paulo, né, que realmente a gente tinha um doutorado, um dos melhores doutorados do país, com nota 7 na CAPES, ou seja, né, muito bem conceituado. E em seguida, nesse meio de tempo, eu fui chefe de departamento, do Departamento de Psicologia da Educação na Unesp, e aí fiz vários trabalhos com a comunidade, não só nas escolas, orientando professores, como também na própria Unesp, com jovens e com pais, né? Porque as famílias, a gente sabe que as famílias necessitam do apoio de profissionais competentes para que elas possam dar conta da realidade hoje nesse país, não é? Correto. Então, nós, principalmente o adolescente, né? Mesmo porque os pais às vezes me diziam: ai, Bia, quando vai acabar essa adolescência? Eu falava: quando acabar essa aborrecência. Bom, a minha ainda está na aborrecência. Ah, eu já cheguei na crise dos 40, mas eu Nossa. não cheguei... pra você ver como que eu sou. Você cheguei é na muito crise dos 40, mas eu não cheguei no final da adolescência. Que bom, que bom. Sabe por que é bom? Porque o adolescente, ele tem sonhos. Quem acaba com os sonhos do adolescente é o mundo adulto. Então, eu digo, nós perdemos a espontaneidade da criança, né? Porque o mundo adulto acaba com essa espontaneidade. Ao mesmo tempo, o mundo acaba com a imaginação e o sonho adolescente. Aí, quando você vê que seus sonhos viram um pesadelo, para onde você vai? Para as drogas, para as más companhias, para as ilusões, para as né? gangues, para se iludir com grupos que te aceitam como você é. Então, como o mundo adulto não sabe lidar, né, com a adolescência, o nosso trabalho sempre foi no sentido de fazer com que esses jovens tivessem uma orientação e que os pais também tivessem, não Correto. é? E aí a gente teve um feedback muito bom durante todos esses 30 anos de universidade. 30 né? anos, meu Deus. E nesses 30 anos eu viajei o Brasil todo, dando cursos em todo lugar, participando de congressos, de simpósios, de encontros científicos e também no exterior. Aí eu tive a oportunidade no exterior, né, que na Espanha, especialmente na Universidade de Alcalá, eu tive a oportunidade de trazê-los para cá, né? E nossos colegas da Universidade de Alcalá fizeram um convênio conosco, com a Unesp, e aí nós começamos a fazer um trabalho internacional que já se ampliou para a Colômbia, para a Argentina, para o Chile, todos entraram nesse convênio, e eu deixei uma sementinha muito importante nesse trabalho, e tem colegas que estão prosseguindo. Infelizmente não é o mesmo que aconteceu com a Feira de Profissões, porque a gente deixou um trabalho bem aceito pela comunidade e a comunidade nos cobra. Eu recebo um trabalho essencial. Então, mas aí a comunidade nos pede muito e eu acho que era importante para complementar o trabalho informativo para esses jovens e infelizmente eu tive que parar. Não por minha vontade, como eu já disse, mas eu tive que truncar esse trabalho. Mas eu penso que, mesmo assim, eu tenho feito um trabalho na minha casa, né, na minha residência, abri lá um trabalho de coaching de carreira. E ali eu estou orientando não só pessoas que já estão no mundo do trabalho, mas também jovens e as suas famílias. Então, isso vai indo muito bem. Porque a gente realmente é muito aceito pela comunidade, tem credibilidade bastante para a gente prosseguir trabalhando em prol desses jovens que precisam tanto da nossa orientação e do nosso conhecimento. Eu estudei 40 anos da minha vida. Foi para quê? Tenho que devolver para a comunidade. Quem pagou os meus estudos foi a comunidade. Eu estudei nas escolas públicas e no doutorado na PUC, eu fui paga para fazer o doutorado. Então, quer dizer, eu não paguei nada.
né? Quem pagou foi o povo, então eu tenho que devolver, né? Eu tenho que me solidarizar com quem não teve essa oportunidade. Meu Deus, já estou muito emocionado e quase gago, porque esse pensamento é um pensamento fantástico, é um pensamento ideal, porque a universidade pública ela foi construída para que as pessoas devolvam mesmo investimento. Eu vou te falar uma coisa, eu tive e tenho professores que eu estou numa universidade privada que, infelizmente, o que se ouve dentro de determinados cursos de universidades privadas, que eu me senti extremamente desrespeitado, foi algumas universidades das privadas, elas falam que deve se construir um profissional do mercado de trabalho. E aí eles enfiam o dedo na cara e falam, se vocês não quiserem trabalhar, vá para as universidades privadas, porque eles não fazem nada, só pesquisa. Aí eu falei, eita, mas essa é a função da universidade pública. Vou para a pública. A universidade pública ela foi criada justamente para que a gente evolua o país e pense não em nós, e pense numa comunidade. E o trabalho que você fez, o trabalho que você faz, e eu vou ter que falar isso uma hora ou outra, porque eu não vou conseguir segurar, mas como você tem 40 anos de vida acadêmica, se você não deve ter 40 anos de idade? Eu tenho sim. Tenho muito mais que isso. Porque eu já me segurei na história de aposentada. Falei assim, mas você precisa trabalhar um bocadinho para se aposentar? Não, eu trabalhei bastante. Eu trabalhei desde os 18 anos, eu era professora. Tá, mas ainda não faz sentido. Matematicamente ainda não faz sentido. Não parece, é só aparência. Não tem plástica, não. Mas é só aparência. Mas graças a Deus o que me mantém viva e cheia de juventude é exatamente o saber. A gente já sabe qual é a receita secreta da Bia. Conhecimento. É o saber, é o conhecimento. Eu não paro. Eu acabei de comprar um curso agora que vieram 10 aulas em disquete, porque eu não estou podendo sair para fazer curso, mas eu acabei de comprar e já estou engolindo esse curso para eu poder me atualizar cada dia mais. Meu Deus. Então eu tenho muito para dar para essa comunidade. Vai ficar bem velhinha, mas... Não importa, quanto mais experiente, porque na Europa é assim, eles respeitam. Quanto mais experiência o profissional tem, mais respeitado ele é. Isso não ocorre aqui no nosso país, porque eu vi pela minha experiência, não é? Que eu fui despejada praticamente. Pois bem, não? Indireta, não tem direta, é direto mesmo. Mas olha, rapidinho, a gente continua com o nosso cappuccino delicioso do 575 Café. E eu quero falar com a minha audiência mais um pouquinho, porque da mesma forma dessa consciência que você tem de buscar conhecimento, você precisou de muitos apoios para as feiras de profissões. Nós precisamos de apoio para manter o tricotando. Então a gente já volta, valorize quem apoia a gente um bocadinho, tá bom? Já volto. Você já conhece a charmosa Companhia da Moda lá de América Brasileira? Se você conhece, tem uma novidade. A Companhia da Moda também agora está em Araraquara, na rua Boulevard Zoitis. Vai lá, veste a mãe, o pai, o filho, todo mundo. É lá na Companhia da Moda. Beijo, Helenice. Muita gente me pergunta aonde eu faço meu cabelo. Eu, a Carol, a Eleonora e todo elenco tricotando. Nós fazemos na New Look. E lá na New Look você tem um espaço vida saudável lá no 2º andar. No 1º andar você tem salão de beleza para homens, salão de beleza para mulheres. Você tem manicure, tem pedicure. É na New Look. Ótica Lupo. Tem tudo para os seus óculos. Inclusive desde armações, lentes, limpeza, manutenção com laboratório próprio. E a Ótica Lupo é a mais tradicional ótica de todo o interior do estado de São Paulo. Centros de Formação de Condutores do Educar. Primeira habilitação, o Centro Teórico de Araraquara. No centro você tem a primeira habilitação e você também tem reciclagem para condutores e tratores. Tudo isso e muito mais no Centro de Formação de Condutores e Educar. Velão Artigos Esotéricos. No velão você, além de artigos esotéricos, você tem presentes, decorações, velas, incensos, pedras, luminárias e muito, mas muito mais. Velão Artigos Esotéricos. Estúdio Pisa. O Estúdio Pisa
desenvolveu a coleção Estúdio Pisa Desenha Tricotando, que é baseado no universo aqui do Tricotando. Tem uma bolsa minha, uma da Eleonora, da Bruna, da Carol e mais um monte de bolsa. Acesse o site, conheça a coleção. Estamos de volta com um pouquinho mais tricotando, um pouquinho mais da doutora Maria Beatriz Loureiro de Oliveira, a Bia. E eu quero saber um pouquinho mais, porque você falou assim pra gente, a feira de profissões, ela tem um apoio da universidade, porque a Unesp quer, a direção que parece não querer muito. Fala pra mim, e o que a gente pode fazer, nós enquanto tricotando, nós enquanto comunidade, para que a feira volte? Não precisa ser na Unesp. Você não quer a gente? Tudo bem, tá? A gente faz da mesma forma. O que a gente precisa para voltar com esse trabalho que é incrível, essencial e que eu tenho certeza que tem um monte de gente sentindo falta? É que em 2001, quando eu comecei esse trabalho, que eu comecei a feira em julho, muita gente, eu fui de pires na mão e ninguém me conhecia praticamente na comunidade, porque na universidade pública a gente faz ensino, pesquisa e extensão. Quem não pesquisa não pode dar aula, não é? Correto. Então, essa crítica de que nós somos só pesquisadores não é verdade, porque quem não se aperfeiçoa, como pode ensinar uma geração, né? Nós transformamos a sociedade, não é? Então, nós temos que estar sempre atualizados, de forma que essa questão da feira, quando eu idealizei, todo mundo me disse, mas é muita coisa, é muito trabalho, você não vai conseguir. Mas as minhas alunas, as minhas orientandas, as minhas estagiárias, o meu grupo de pesquisa e o pessoal do centro de pesquisas, sabe, os funcionários técnicos, psicólogos, psicopedagogos que trabalhavam comigo, eles me deram todo o apoio no sentido de que nós fizemos da feira um evento nacional. Ele não era mais do estado de São Paulo, ele já era nacional. Nós recebíamos ônibus de Minas Gerais, do Paraná, de muito longe, jovens que vinham em busca de informações. Exatamente, principalmente porque nós temos uma região muito academicamente rica, temos universidades, Sim. várias universidades, em Araraquara, São Carlos, e vai indo. E assim, a gente vê, tem bastante amigo universitário, o número de pessoas que não são do estado de São Paulo que estão aqui é muito grande. Será que não tem um dedinho de feira de profissões nisso, em tudo? Então, eu penso que o trabalho da feira, ele contribuiu muito, com certeza, para que a moçada pudesse ter já informações abalizadas, ninguém estava vendendo ideias, vendendo cursos, nada disso, né? Nós fazíamos realmente a informação dado o número de cursos existentes, né? E hoje fica muito mais difícil para essa moçada, que há 40 anos atrás, nós tínhamos poucas opções e tinha que ser médico, engenheiro, professor e acabou, tinha muito pouca oportunidade de formação superior. Hoje não, a gente também não forma para o mercado, a gente forma para o mundo do trabalho. Correto. Então eu falei para a moçada, gente, emprego não haverá, trabalho sim. Prepare-se para oferecer trabalho. Bom, e para eu oferecer trabalho, o que eu preciso muito saber? E outra coisa que eu falo para a moçada, presta atenção, moçada, vocês precisam falar fluentemente 2 idiomas além do seu. Exatamente. Então, mas não é para deixá-los nervosos, é para deixá-los conscientes de que dá para aprender. Sim. Dá para aprender. Então, mas só que quem não fala bem o seu próprio idioma, não aprende também os idiomas que são, né, já são para o mundo todo, né? Fabrício. Eu estou ouvindo umas coisas. Eu também estou ouvindo a meninada ali. Mas é que aqui é muito família, então vem Aqui bastante gente, vem mamãe, papai, só não vem cachorrinho, mas também não sei por quê, porque eu não sei se tem restrição. Bom, prosseguindo o nosso programa que assustou dessa gente. Na feira de profissões, então, para que a gente tenha um retorno, nós precisamos de apoio financeiro, porque afinal não é um salãozinho, é toda uma estrutura.
Mas eu falo que o que nos ajudava muito são os docentes. Todos os docentes de todas as unidades da Unesp, os docentes da USP, os docentes da Unicamp, do ITA, da Unifesp, das particulares que participavam também, não é? A Unip, a Uniara, todas essas universidades que têm cursos diferenciados, a gente levava para lá, para conhecimento, porque nós não somos parciais, não é? A gente não faz a separação público-privado, não. Existem universidades privadas de qualidade. Então, nós privilegiávamos também cursos dessas universidades. Claro. Eu vou perguntar uma coisa rapidinho, que é uma polêmica que eu queria saber a sua opinião, que eu fiquei muito curioso. Não foi pauta prévia, prepare-se. Prepararam? Qual é a sua opinião sobre o ensino à distância? Eu gosto muito mesmo, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui para a Unifran, eu dei aula lá na Unifran, esses últimos 10 anos que eu estava aposentada, eu estava trabalhando lá na Unifran. Então, eu dei aula na Unifran, mas eu montei cursos à distância, mesmo tendo, a princípio, algum preconceito. Só que aprendi na Espanha que esse é o futuro. Sim. Então, por quê? Porque, na verdade, esses cursos que eu montei, por exemplo, na Unifran, eu gravei aulas, os alunos à distância tinham oportunidade de dialogar comigo, eu escrevi apostilas, eu escrevi exercícios, eu escrevi provas e tal, e aí os cursos ficaram muito bons e os nossos alunos à distância também são alunos de grande qualidade. Eu vi pelos concursos que eles prestavam, eles passavam, não é? Então o feedback que eu tive na Unifran, além de eu fui para a Unifran para coordenar o curso de pós-graduação em educação. E, em seguida, montei curso de psicopedagogia e o curso de pedagogia escrevi várias disciplinas. E ali eu acho que o ensino à distância, bem ministrado, com seriedade, ele auxilia muitas pessoas que não podem, não têm mínima condição de sair da sua casa e pagar transporte para ir para uma universidade, quando eles têm a universidade em casa. Então, hoje eu sou totalmente favorável ao ensino à distância. E eu acho que é o futuro desse país, que tão grande país, nós precisamos ter educação à distância, sim, para disseminar o conhecimento. Fantástico. Eu já te perguntei, porque eu vou perguntar para muita gente da área de educação, de conhecimento, de saber. Né? Eu vou usar muito no meu vocabulário agora, saber. Eu gostei. Eu gosto de puxar esse R, sabe? Saber. Não é? Não é bonito? Sim, é mó legal. É E até depois a gente conversa um pouquinho mais. A gente tem aqui na cidade uma escola livre de arte e humanidade. Eu idealizei, a gente financia uma boa parte e a gente precisa conversar que eu quero ter a doutora Bia envolvida no nosso projeto, tá bom? Parabéns, estarei envolvida, pode contar comigo. Quer dizer, o que a comunidade precisa, eu estarei à disposição. Eu não estudei 40 anos da minha vida para guardar esse conhecimento comigo. Não, eu quero disseminar, sim. Fantástico. E agora, mais uma vez, nós vamos conversar diretamente com você, da nossa querida audiência, sobre quem são os apoiadores do Tricotando, quem são as pessoas que anunciam no nosso programa, tá bom? E a gente já volta com um pouquinho mais de doutora Bia. Se você é como eu e só compra produtos de qualidade e com um preço justo, 100% jeans, todas as minhas jeans são de lá. 100% jeans tem preço único e jeans de qualidade. 100% jeans, porque jeans nunca é demais. Grupo de estudos ortodônticos, ou melhor, Gestos. Lá no Gestos, você vai ter o tratamento dos seus dentinhos. Os meus dentes, você já conhece a história, sabe que eles eram um horror. Mas no Gestos, agora eles são bonitos. Gestos. Polo de Educação Julia Gorla. Up to You, inglês e alemão. E Criar, língua portuguesa e redação. É lá no Boulevard dos Oitis, Polo de Educação Julia Gorla. Bom Tom Fantasias. Fantasia para toda época, toda ocasião, pacotes para casamentos com lembrancinhas, brincadeiras, óculos e muito mais.
E toda data festiva você tem que passar na Bom Tom. Ó, presta atenção, hein? Você sabe quem traz notícia à mesa pro seu avô, pro seu pai, para você e muito que provável para os seus filhos? É o jornal O Imparcial, mais tradicional jornal de Araraquara. Assine já, acesse o site e fique por dentro das notícias. Autoescola Fonte. Na Autoescola Fonte você tem carros modernos, com ar, direção hidráulica, professores de ambos os sexos, aulas especiais para pessoas que têm medo de dirigir, tipo eu, e muito mais. E o preço parcelado em até 10 vezes. Autoescola Fonte. Estamos de volta para a parte mais triste, que é quase a parte do tchau, com a doutora Bia, doutora Maria Beatriz Loureiro de Oliveira. Eu gosto que tem bastante R e eu gosto de falar bastante R. Tem R em todo o seu nome, todas todas as Maria letras, né? Beatriz Loureiro de Oliveira. Exato. Eu pego umas coisas que eu não consigo entender por quê. Doutora Bia, você contou pra gente que você tem o seu consultório, a palavra certa? Sim, eu abri um consultório, né, para trabalho em grupo, com jovens em grupos, né, a preços assim muito baratos para nós termos pessoas de todas as camadas da sociedade, ou seja, grupos de 20 pessoas a R$25 cada um. É pouco. Então, quer dizer, as sessões são de 2 horas, nessas 2 horas semanais, são 16 sessões, R$25 cada sessão, para nós darmos oportunidade para moçada que não tem oportunidade de ser orientado, não é? É só para a gente comprar material. Quer dizer, eu continuo fazendo o que eu fazia na Unesp. Era só cobrado algum material da moçada, não é? Certo. E mesmo porque são materiais diversificados e é muito difícil você fazer licitação para comprar um teste vocacional. E você provavelmente então, já tem um seu desenvolvido. Eu tenho o meu trabalho que já está desenvolvido, já está validado, e então eu utilizo toda a minha técnica, construída por mim, até eu transferir para a Universidade de Alcalá, lá na Espanha, e eles realmente gostaram do nosso trabalho, e hoje meu trabalho foi implementado lá. E aí é um prazer que a gente tem de poder, né, construir esse trabalho. E a partir do fato do meu filho ter sofrido um acidente de piscina, ter ficado tetraplégico, Fabrício, eu tive o prazer de conhecer você e conhecer o trabalho de vocês. Para quem não sabe, o Brício é o Brício Loureiro, humorista, palestrante da Escola Livre. Agora a mamãe tem que se envolver com a gente. Claro, já estou envolvida. Tá vendo? Então, me encontrem lá na Escola Livre, moçada. Sim, nós temos um espaço suficiente para a criação de grupos. E o legal é o seguinte, o docente do nosso grupo, a Bia, ela pode também usar o espaço e caso, esse daí, obviamente, ele é focado para as comunidades carentes, mas a Escola Livre lá, ela paga uma parte ou integralmente uma bolsa, por exemplo, para que aconteça o seu trabalho também na nossa escola. Essa é a nossa contrapartida. E aí a gente tem uma parceria agora, recém-selada. E que nós vamos conversar um pouquinho mais com vocês também pela escola. Fala onde é o seu consultório, então, o meu consultório é exatamente na Napoleão Selmidei, que é uma rua muito conhecida aqui em Araraquara, dos né? bares É a rua dos bares, das lanchonetes, é lá no Vucu Vucu que eu moro mesmo, é lá mesmo que eu montei o meu consultório, que é realmente coaching de carreira e orientação vocacional e profissional. Qual é o número? É 1023, é pertinho do Bar do Português. Perfeito. Olha, mais uma vez, muito obrigado por ter conversado com a nossa audiência. Você eu já conhecia, mas a nossa audiência conhece o seu trabalho, uma parte não... A cara, face, que não tem plástica, gente, tem mais de 40 anos, não sei como. Vixe! Eu vou pesquisar. Eu tenho um filho de 43, então...
Eu acho Então, que... eu acho que foi com 7 anos que eu tive bebê. Não é, não. Eu acho que não, mas é muito surpreendente. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Estou feliz de estar junto com a sua audiência aí. E com você, com certeza. O Tricotando ele já passa de uma forma bem cansativa na televisão, você pode assistir na hora que você quiser, só que uma coisa eu vou dizer pra vocês, se você assistiu na internet, você tem o poder de compartilhar, de espalhar pelo Facebook, de marcar os amigos, tá bom? E tem um botão por aqui, ó, no canal de gostei, clica nele, tá certo? A gente vai ficando por aqui com o Tricotando, porque, ó, olha o slogan, é tricotando que a gente se entende, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 gente. Então, isso nos trouxe assim uma série de informações. A Unesp realmente teve a garantia de que nós temos trabalhos internacionais muito bem recebidos no exterior, não é? Enfim, eu acho que o meu trabalho, a minha carreira na Unesp foi uma carreira que eu também tive cargos administrativos, como chefia de departamento, como direção por 4 anos, também na reitoria, tive participação em várias instâncias, na Unesp e daí por diante. Então, a minha passagem pela Unesp ainda, graças a Deus, foi uma passagem muito participativa e tenho certeza que a gente deixou uma semente interessante lá dentro. Exatamente. E sementes são percebidas e talvez você tenha deixado uma semente que incomodou outras pequenas sementinhas. Pois é, eu penso que o pessoal querer, quer dizer, a própria direção achar que a feira de profissões não era interessante, me pareceu estranho, mas enfim, né, como eu tenho outros trabalhos para realizar, eu me rendi à vontade dos atuais diretor e vice-diretor e acabei não fazendo mais a feira e ninguém mais fez a feira de profissões. Então, eu acho assim. Olá, está começando agora mais uma edição do Tricotando na televisão e na internet. Mais uma vez agradecemos a nossa audiência na televisão, o nosso retorno entre os nossos clientes, entre os nossos amigos e parceiros e desconhecidos, principalmente aqueles que me encontram em postos de gasolina de madrugada, para falar que estou tricotando. Obrigado! E hoje o nosso programa é mais sofisticado, o assunto é assunto cabeça. Não mudem de canal, que o assunto é uma delícia. Não feche o vídeo porque é maravilhoso. E hoje é com a doutora Maria Beatriz Loureiro de Oliveira, que é essa linda e fina moça. Linda! Olha só, muito obrigada. Eu que tenho um prazer imenso de conversar com o seu público. Eu sei do sucesso do trabalho de vocês. Então, eu gostaria realmente de colaborar com esse sucesso. Ai, que delícia! Para quem não conhece a doutora Maria, ou a Bia, já fiquei sabendo que Bia é melhor. Exatamente. Melhor apelido de todos. Você foi idealizadora e organizadora e manteve, com suas pesquisas, a Feira de Profissões da Unesp. Exato. Que acabou. Fui orientadora educacional. Fui diretora de Escola Técnica do Paula Souza. Você foi diretora de qual? De Escola Técnica do Paula Souza de Mococa. Ah, de Mococa. De Mococa. E de lá, e aí eu prestei concurso na universidade, porque eu já tinha mestrado, feito na Federal de São Carlos, não é? Mesmo porque a graduação também eu fiz na Federal de São Carlos. Aí fiz o mestrado na Federal de São Carlos em educação, né? E aí eu fiz o doutorado em História e Filosofia da Educação para complementar minha formação.
mesmo porque a filosofia é fundamental para a gente entender o mundo. É o óculos teórico que eu enxergo o mundo. Então, quem é filósofo provavelmente tem uma visão mais abrangente do que quem não tem o conhecimento filosófico e histórico também, que é importantíssimo. Então, achei que era importante, aí eu fui para a Espanha fazer um pós-doutorado, aproveitei ministrar cursos lá e eu fui responsável por um convênio que hoje a Unesp tem com a Universidade de Alcalá de Henares, que tem 500 e poucos anos de existência. Só isso? Só isso. Só é quase mais velha que o Brasil. É, exatamente. Você sabe que quando a Universidade de Alcalá fez 500 anos, o Brasil fez 500 anos de descobrimento e eu estava lá na Universidade de Alcalá de Henares e participei dos festejos de 500 anos daquela universidade. Infelizmente, acabou. Infelizmente, acabou. Não por minha vontade, obviamente, né? Mesmo porque eu acho que é um trabalho muito importante para a moçada. Eu continuo fazendo orientação vocacional, educacional, orientação de mercado, orientação de carreira. Eu continuo fazendo esse trabalho porque foram 30 anos de pesquisa, não é? Então, eu penso que a Feira de Profissões ela foi idealizada por mim para dar ao público, que são jovens pré-vestibulandos, as famílias que também ficam muito angustiadas nesse momento, que os filhos vão prestar vestibular, eles imaginam que eles vão escolher uma profissão, e na verdade eles não vão escolher a profissão, eles vão construir o seu papel profissional. Então, o que eu fazia? Eu fazia um trabalho de orientação vocacional e o que faltava era informação exata sobre a profusão de cursos que existe hoje, né, no Brasil. E a moçada não conhece, porque a nomenclatura dos cursos não diz o que eles são. Exatamente. Então, eu convidava os meus colegas das universidades, da USP, da Unicamp, da Unifesp, do ITA, da UFSCar e da Unesp, todos os colegas de todas as unidades da Unesp, para que nós, além das particulares importantes, porque as universidades particulares importantes também participavam da feira, porque o nosso objetivo não era vender curso, nosso objetivo era informar. Mas informar realmente a realidade de cada curso. Muitos jovens, quando eu fazia avaliação da feira, eles diziam, escolhi, o curso foi na feira, entendeu? E, obviamente, eu já fui muito jovem. Você é fui jovem. na feira em 2006, 2007, 2008, ou algo assim. No meu caso, eu já queria fazer administração. Mas, assim, na verdade, me ajudou a esclarecer os cursos. Me botou bastante dúvida na cabeça. Exato. Porque eu chegava nos espaços e eu entendia um pouco de alguma atividade e eu falava, mas isso eu gostei. Isso eu também gostei. E tinham cursos que estavam na minha lista que eu falei, nossa, é bem chato. Não é esse que eu quero. Exato. Que bom. Eu poderia ser um universitário, um profissional frustrado de ter feito uma escolha errada. Também. E foi muito importante para mim a feira. Só que a feira, eu quero falar um pouquinho mais, inclusive, de tudo que acontece, como que está a situação, no próximo bloco. Nesse bloco, eu queria saber, você falou 30 anos de pesquisa, mas eu queria saber quem é a profissional, qual é a sua carreira, a sua formação? Então, veja, eu comecei como professora na época primária, né? De fazenda. Então, eu comecei ali, aí eu